Olá, seja bem-vindo a essa videoaula nossa. Eu sou o professor Rodney Dancas, seu professor de informática aqui do Jornal dos Concursos. Hoje, nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre o Excel. Está aí na telinha o meu nome, Rodney Dancas, está aí o meu site. Se você tiver interesse em conhecer alguns assuntos mais específicos, basta acessá-lo, tem muito material legal. Disse que hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o Excel. Bem, o que a gente tem que lembrar do Excel? O que você precisa lembrar do Excel? Que o Excel é uma planilha de cálculo, ele faz parte, é um aplicativo que faz parte do pacote Microsoft Office. Os 4 ou 5 principais programas, aplicativos que compõem o Office, que tem muito mais, que tem outros programas, são o Word, o Excel que nós vamos falar hoje, o PowerPoint, o Access e o Outlook. Esses são os principais aplicativos. Bem, você sabe que o Excel ele é uma planilha de cálculo e o principal elemento de uma planilha de cálculo é chamado de célula. Como que a célula é denominada ou como que a célula é representada? O que vem a ser a célula, né? A célula, você tem que lembrar que é a intersecção de coluna com linha, ok? Aqui uma dica interessante. Por quê? Porque toda coluna ela é representada por uma letra, ok? E toda linha ela é representada por um número. Então, esse é o conceito básico, né? Que a intersecção de coluna e com linha, isso gera a célula. A célula é o elemento principal do Excel. O que você pode colocar na célula? Você pode colocar várias informações, vários dados. Você pode colocar caracteres, você pode colocar números, você pode colocar data, você pode colocar fórmulas, funções, valores lógicos, gráficos. Então é na célula que as coisas acontecem no Excel. Pergunta de prova que costuma cair é atribuir, né? Perguntar sobre quais são as extensões ou qual a principal extensão de arquivo que o Excel trabalha. Quando você usa o Excel, todo o trabalho gerado por aquela planilha, ao salvar esse arquivo, ele vai colocar uma extensão. Todo trabalho que é salvo no Excel recebe o nome de pasta. Então, o que é pasta? Toma cuidado agora. Veja só a dica que eu estou passando. Pasta, se você estiver fazendo uma prova de concurso público e essa palavrinha aparecer numa pergunta de Windows, pasta é a estrutura de diretório do sistema operacional Windows. Contudo, se essa palavra pasta estiver em uma questão do Excel, pasta é o nome do arquivo gerado pelo aplicativo. E quando ele gera um nome, e esse arquivo vai se chamar pasta, e quando você gera um nome, é normal que o Excel atribua a esse arquivo uma extensão padrão. Quais são essas extensões? Elas estão aqui. XLSX e XLS. Qual que é a diferença entre elas? No aspecto do programa, do arquivo, não há muitas diferenças. A diferença principal está na sua estrutura. O XLSX é um novo padrão que o Excel está usando desde a versão 2007. Então, vai incorporar alguns mecanismos que provém segurança a esse arquivo. Entre esses mecanismos, nós temos um mecanismo de garantir ou melhorar a integridade desse arquivo. Já o XLS é um arquivo anterior à versão 2007. Então, vamos lá. XLSX a partir da versão 2007. Então, nós somos 2007, tem a versão 2010, tem a versão 2013. Estou falando do Microsoft Office. Então, dentro do Microsoft Office você tem um Excel 2007, 2010 e 2013, que já tem essa versão a extensão de arquivo chamada XLSX. Já a XLS, sem o finalzinho X, é para as versões anteriores, né? A gente chamaria aí de Excel 2003, Excel XP, ok? Então tá aí. Grande vantagem, então, é que a gente tem integridade,
o melhor conceito de integridade nesses arquivos, nessas extensões, e o seu tamanho em relação à versão anterior. Então, os arquivos, as pastas, né? Os arquivos salvos do Excel, no padrão, com exceção XLSX, eles são menores se fossem salvos na versão anterior, XLS, o XLS. Então, se eu pegar o mesmo trabalho no Excel e salvar com a extensão XLSX ou XLS, o trabalho em si não é perdido, é o mesmo trabalho, você perceberia que a extensão XLSX é uma versão que tem um tamanho menor. Ok? Legal, legal. Bem, estou dando essas dicas, estou falando dessa videoaula, por quê? Porque a gente tem um grande edital, que deve estar aparecendo agora, que é do INSS. E é comum cobrarem planilhas de cálculo, é comum cobrarem conceitos e modos de utilização dessas planilhas. Uma das grandes vantagens do Excel é que ele permite o uso de funções e fórmulas. Funções e fórmulas simples ou funções e fórmulas complexas. Então, dentro dessas planilhas, né, dentro lá das células, nós vamos poder utilizar fórmulas e funções, ok? Então, para a gente lembrar, o Excel, ou até o Calc, né, ele se parece muito com o que eu estou desenhando. Nós temos aqui uma visualização bem simples do que vem a ser uma planilha. Então, a gente tem nas colunas, né, as letras delas, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, e assim vai adiante. E nós temos as linhas 1, linha 2, linha 3. Como que a gente identifica uma célula? Por exemplo, quero identificar essa célula aqui. Pô, essa célula você vai conseguir identificar assim, ó. Primeiro você vai ter que ver a coluna. Coluna C, legal. E linha 2, linha 2. Então, eu acabei de identificar o quê? A célula C2. Então, sempre a intersecção da coluna, que está aqui, na vertical, com a linha horizontal. Então, é dessa forma que a gente faz a leitura de uma célula na planilha, no aplicativo Excel. Essa metodologia ela é idêntica para o Calc, que é a planilha do LibreOffice. Legal? Legal. Esses são os fundamentos bem essenciais, bem básicos de como funciona uma planilha. E aqui eu quero trazer um exercício do INSS, da última prova, para a gente testar a nossa habilidade de leitura de células e mostrar como que a gente manipula essas células por meio desse exercício que eu estou trazendo aqui. Olha só que interessante. Deixa eu colocar aqui no slide. Olha só que interessante. Então, aí na telinha, vocês estão vendo agora um exercício de prova, um exercício real. Esse exercício eu tirei da última prova do INSS. É razoável, é bem provável, que algum exercício de provas de concurso se pareça muito com esse, porque é um assunto extremamente recorrente. O que é recorrente, professor? Perguntar sobre Excel, sobre manipulação de célula. E olha só que interessante, eu vou ler com vocês. Numa planilha eletrônica, suponha que a célula C3 armazene a fórmula A1 mais B2. Ao selecionar a célula C3, recortar ou cortar a operação equivalente ao atalho Ctrl X e colar na célula D4, operação equivalente ao atalho Ctrl V, qual será a fórmula armazenada na célula D4? Então é interessante saber que a gente vai manipular esses dados, a gente vai manipular essa fórmula e ela vai ser relativizada em relação à célula que ela está e que vai ser colada. Então é assim, eu tenho que passar uma dica legal que você não vai errar na prova. Então repare que ele estava falando que essa fórmula aqui, ó, essa daqui que eu estou grifando, você está vendo aí na telinha, seja a fórmula inserida em C3. E você vai movimentar esse conteúdo de C3 para a célula D4. Então eu queria que você prestasse atenção, porque essa dica é muito legal, porque se você entender o princípio e o funcionamento, você vai poder utilizar em qualquer exercício que tenha esse tipo de pergunta, tanto no Excel quanto no Calc. Repare a dica que eu vou dar.
Então, eu vou tentar ser objetivo e não trazer muito mais assim, elementos teóricos. Repare o que eu quero dizer. Você está movimentando da célula 3 para a célula C3 para a célula C4. Então, você está movimentando coluna C para a coluna D. Então, você faz um movimento de C para D. Então, você fez um único movimento. Se fosse para E, de C para E, você faria 2 movimentos. Se fosse para F, 3 movimentos. Então, como você está indo apenas de C para D, você faz um movimento. Eu representei por meio dessa setinha. Quando você sai da linha, repare aqui, 3 para a linha 4, você faz um movimento para baixo. Então, eu vou fazer aqui, ó, um movimento para baixo. Então, entendendo essa linha de raciocínio, você vai aplicar esses movimentos à fórmula apresentada. Como assim, professor? Veja que você tem A1 mais B2. Legal. Só que essa fórmula ela está em C3. Como você movimentou para D4, você relativizou essas modificações nessa nova célula D4 com esses movimentos. Significa dizer, olha só, que você tem que movimentar sempre um nas colunas. Então, o que era A vai passar a ser B, o que era B vai passar a ser C. Por quê, professor? Porque você movimentou um à direita. Então, do lado direito de A, você tem B, do lado direito de B, você tem C. Mais que isso, também na linha, você saiu da linha 3 para a linha 4. Você desceu uma linha, então você tem que acrescentar uma linha nessa nova fórmula colada em D4. O que era 1 passou a ser 2. O que era 2 passou a ser 3. Legal? Então, aqui você tem a nova fórmula que vai estar inserida em D4, porque é o que foi pedido. Movimentei um à direita, movimentei um para baixo. Tem essa resposta? B2 mais C3? Tem? Tem. Tem sim, professor. É a letra E. Então, a gente vai lá e colocar a nossa resposta na letra E. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, dessa web aula. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, volta novamente. Não tem problema nenhum, assista até entender a lógica e a mecânica. É bem simples, movimentou coluna, quantidade de colunas movimentadas é que você vai modificar na célula circulada e de linhas também. É um jeito prático, é um jeito simples, sem muita teoria, e o jeito que responde todas as provas de concurso. Ok? Deixa um forte abraço para você, minha amiga, para você, meu amigo. Qualquer coisa, acesse as nossas videoaulas, nossas web dicas aqui no site do jornal. E também tem meu site, professoridancas.com.br. Lá tem coisinhas legais que você pode encontrar também. Forte abraço, bons estudos, vamos passar no concurso.